algo bem interessante. Eu estava orando e Deus falou comigo na segunda-feira pela manhã. Eu estava orando, segunda-feira à tarde eu estava orando, eu estava, Senhor, falando com o Senhor, dizendo: Senhor, quarta-feira o Senhor sabe que eu tenho que pregar lá para os irmãos e eu não tenho nada. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele falou este versículo comigo em 1 Samuel capítulo 13 e versículo 19, e ele me disse: não havia ferreiro em Israel. E este versículo ficou me matando na cabeça, me matando. Não havia ferreiro em Israel. Eu fui estudar a história e eu me deparei com algo interessante. Eu me deparei que o povo filisteu, eles foram um dos povos que dominavam a arte do manuseio do ferro, que se chama a época do ferro. Então, e eles, porque dominavam a arte do ferro, eles dominavam todo o material bélico da guerra. Eles eram altamente tecnológicos em questão do ferro. Eles estavam saindo da era do bronze e entrando na era do ferro. Mas o que tem isso a ver? Você vai entender por que Davi agora, neste versículo, está falando isso para eles. Então, guarda este conhecimento aí e você vai entender. Mas nós precisamos entender algumas coisas desta passagem bíblica. Vamos acompanhar a leitura. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo 1 ali. Vamos esmiuçar essa passagem bíblica, para nós, irmãos, entrarmos no contexto, para aqueles irmãos que não estão acompanhando essas campanhas, ou não tem muito conhecimento sobre essa história. O que está ocorrendo aqui? Para que os irmãos entendam qual é o contexto histórico que está ocorrendo aqui nesta passagem bíblica. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul de uma maneira tal que aonde ele ia fazer guerra em nome do Senhor, Deus era com ele. Ele fez grandes batalhas, participou de muitas guerras e venceu todas elas. Mas a Bíblia diz que chegou um determinado ponto na vida dele, que ele começou então a obedecer a Deus com parcialidade. Ou seja, Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia aquilo que ele achava que deveria fazer. Até que chegou o ponto de Deus falar para Samuel e dizer assim: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. E Deus fala então para Samuel e diz assim: eu já escolhi outro rei. Eu já escolhi outro rei e Saul não será mais o rei. Agora nós precisamos extrair algumas verdades espirituais. Lá no céu, Deus já havia determinado que Saul não era mais o rei, mas ainda aqui na terra ele ficou sendo rei mais ou menos uns 15 anos ainda. E agora Deus então começa a colocar em prática o seu plano. E Deus diz então para Samuel: tu vai fazer uma coisa, tu vai lá na casa de Jessé o Belemita, porque lá na casa de Jessé o Belemita eu me provi de um rei, um homem segundo o meu coração, e ele vai fazer toda a minha vontade. E a Bíblia diz então que Samuel vai lá na casa de Jessé o Belemita, e lá na casa de Jessé o Belemita, a Bíblia diz que Davi, no meio dos seus irmãos, é ungido rei, e volta
e volta a trabalhar no campo. Vida que segue, mas lá no céu ele já era. Lá no céu Deus já via Davi como rei. Agora Deus precisa colocar Davi no cenário. Davi precisa agora começar a galgar o projeto de Deus. Deus não levanta ninguém do dia para a noite, não. Aprenda isso. Deus vai dando experiência. A Bíblia diz então que agora o povo de Israel, Saul já não está mais com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. E a Bíblia diz que agora um espírito, um demônio, um espírito imundo agora está possuindo a vida de Saul. E a Bíblia diz então que Saul em dados momentos ficava endemoniado, enlouquecia. E a Bíblia diz que Deus então fez alguma coisa lá, moveu as mãos e fez com que Davi fosse lá onde estava Saul e tocasse a sua harpa, e o demônio foi embora. O Saul estava endemoniado, os jovens chegaram para ele e falaram assim: meu Senhor, tem um demônio aí que te pega, tu não sabe o que tu faz, mas o demônio te pega e tu fica louco. Mas eu conheço um jovem que ele é sisudo de palavras, ele é homem de guerra e tem uma coisa com ele: o Senhor é com ele. E a Bíblia diz que Davi então ia e voltava. Quando o Saul estava completamente endemoniado, o Davi ia lá, tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa e o demônio ia embora. E a guerra continuou até que nós chegamos em 1 Samuel 17. E eu estava lendo, irmãos, e algumas coisas me chamaram a atenção em todo este capítulo. A primeira delas é no capítulo 17, no versículo 1. Olha o que a Bíblia vai falar no versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Socó. Estava onde, irmãos? Era território de quem? Vamos participar, senão não vai ler. Socó era território de quem? Era território de Judá. O que está acontecendo aqui? O inimigo já estava dominando o território aonde era para ser totalmente de Judá. O inimigo já estava com um acampamento em um lugar que não era para ter acampamento. O inimigo já estava acampado em um território que Deus havia dado para o seu povo. Já estava acampado ali. E a Bíblia diz, aleluia, que havia entre eles um vale. De um lado estava o inimigo e do outro estava Israel. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Vamos começar a esmiuçar a história. O culto vai até as 4h30, então fica tranquilo que às 4h30 vai embora. Antes é bem difícil, mas às 4h30 eu te prometo que vai embora. Antes é praticamente impossível. Olha o que diz no versículo 4. Vamos começar, irmãos. Você tem que entrar para dentro da história. A Bíblia diz então que eles estão ali. O inimigo conquistou um pedaço do território do povo de Deus. Por quê? Porque Saul estava sem a presença do Espírito Santo. E tudo que ele estava fazendo era tudo fora da direção de Deus. Quando você saímos e não buscamos a direção de Deus, irmãos, os nossos projetos vão dar errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do
Senhor. E a Bíblia diz que agora então eles estão ali se preparando para a guerra. E a Bíblia diz no versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Você sabe o que quer dizer Golias? Golias quer dizer esplendor. E essa palavra esplendor, ela significa grande brilho, resplandecência. Qual era o significado do nome de Golias? Esplendor. Por que ele era chamado de esplendor? Eles dominavam ainda o bronze. Você já viu um bronze polido? Brilha ou não brilha? Quando ele colocava a sua armadura e saía para o campo de batalha, como é que a armadura dele estava? A armadura dele era reluzente. Ele saía, ele saía de manhã cedo para afrontar o exército, quando o sol estava nascendo, e quando aquele sol iluminava a armadura dele, como é que ele se apresentava para os inimigos? Um homem de mais ou menos 3 metros, em torno de 150, 200 quilos, bem armado, um gigante, brilhando pela manhã, e todo mundo olhando para ele, e dizendo: este é Golias, é o guerreiro de Gade, é o guerreiro dos filisteus, este é o gigante. É assim que o inimigo começa, irmão. Ele começa a se apresentar como resplendor. A Bíblia diz, o Paulo diz à igreja de Corinto, que o diabo se transfigura de anjo de luz. Veja, já não era antes do apóstolo Paulo, o inimigo já se transfigurava em presença de luz. Aqui está Golias, cheio de brilho, cheio de luz, e agora ele se apresenta para o povo, e ele vai, e o pessoal já começa a ter medo só de olhar para ele. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que quer dizer resplendor, grande brilho, da altura de mais ou menos 3 metros, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Essa couraça pesava mais ou menos uns 60 quilos, trazia caneleiras de bronze, todo ele era brilhoso. A lança dele, só a ponta da lança, pesava 10 quilos. Agora vamos, imagina você na frente do camarada que está brilhando. Ele tem 150, 200 quilos, ele está brilhando, e ele está armado, e agora ele vai parar, e ele olha para todo o exército. O judeu, a média, naqueles tempos de um judeu, a média de altura, o judeu tinha 1,60 m, 1,65 m. Quem é que tem 1,60 m? Levanta a mão. Fique em pé, velho. Fique em pé, velho. Agora imagine, eu tenho 1,70 m, mas eu vou subir aqui, ó, ainda não dá 3 metros. Ainda não, aqui deve dar uns 2,5. Ainda tem mais um pouco para cima. Agora imagina 3 por 1,5 da lua, e ele está brilhando, e agora ele olha para aquele povo, para aqueles todos soldados. A Bíblia diz que ele parou e clamou, ou seja, ele gritou do outro lado do vale. Ele gritou às tropas de Israel, versículo 8, e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim.
escolhei entre vocês um guerreiro que lute contra mim. Escolhei entre vós um guerreiro que lute contra mim. Versículo 9, olha o que ele vai falar: se ele puder me vencer. O que ele queria falar com isso? Se ele puder me vencer. Irmãos, ele está fazendo um jogo psicológico da guerra. Ele está dizendo assim: olha o caminho, escolha um de vocês e vê se ele pode. Se ele puder me vencer. Ele já está falando lá no psicológico dos guerreiros. Você sabe que não pode, mas quem sabe tem um que pode vencer. Se ele puder me vencer. Se ele for capaz de me vencer, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se esse guerreiro de vocês, se este guerreiro de vocês não puder me ferir, e eu ferir ele, vocês serão nossos escravos. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar algo parecido: que aquele que se deixa vencer se torna escravo do que o venceu. Se nós nos deixar vencer pelo inimigo, nós seremos o que dele? Escravos. A Bíblia diz lá em Colossenses, no capítulo 1, que quando nós éramos do diabo, nós estávamos aonde? Como é que a Bíblia chama o domínio do diabo? Império das trevas. Império das trevas. Aquele que se deixa prender pelo inimigo, ele fica preso em um império, e este império não é um império de luz, é um império de trevas. Saul estava preso aonde, irmãos? No reino de Deus ou no império das trevas? Agora, qual era a influência de Saul sobre os seus liderados? Se ele estava preso no império das trevas, o que ele passaria para os seus liderados? Luz ou trevas? Agora, vamos adentrar mais na parte espiritual. Eu pergunto para os irmãos: Golias era do império das trevas ou do reino de Deus? Das trevas. Aquele espírito que estava em Saul estava trabalhando em conjunto com quem? Vamos lá, irmãos. Você tem que pensar. Você tem que entender o que Deus falou o mês inteiro, irmãos, para você sair daqui, pegar esta água e continuar andando. Agora, irmãos, por que saiu Golias para lutar? Por que eles não foram todo o exército lutar? Porque em batalha espiritual, quando o valente sai a campo sozinho, aprenda isso. Quando o valente sai a campo na frente de todo o exército, já tive experiência com isso. Quando o valente sai sozinho à frente de todos os seus liderados, é que ele tem certeza da sua vitória. Porque, vou repetir de novo para vocês, não deixa eu esquecer. Por que o Golias saía sozinho para a luta? Porque ele já tinha certeza da vitória. Quando é que ele teve certeza da vitória? No primeiro dia. No primeiro dia que ele saiu, ele já sabia, o mundo espiritual já sabia que Saul não era mais rei. O mundo espiritual sabia que Saul não tinha mais o Espírito Santo. O mundo espiritual sabia que agora na vida de Saul, a presença que tinha não era mais a presença de Deus, era a presença do diabo. O mundo espiritual sabia que agora Saul estava tentando resolver problemas, mas estava sem Deus.
E agora aquele gigante sai e diz assim: ele sabia que não tinha nenhum que estava naquele exército que poderia enfrentar ele. E ele sai ali no primeiro dia. Ele sai de manhã cedo, quando eles estavam se formando em batalha, em fileiras, e no final do dia, quando eles levantavam preocupados e iam dormir preocupados, porque de manhã cedo lá estava o gigante dizendo: eu estou aqui. Quando ia anoitecendo, para eles não esquecerem, o gigante se apresentava. Certamente no final do dia, quando estava anoitecendo, lá estava o gigante dizendo: eu estou aqui. Já é o primeiro dia e não tem ninguém. Já é o segundo dia e não tem ninguém. Já é o terceiro dia e não tem ninguém. E ele foi repetindo isso por 40 dias, e a cada dia que passava, o domínio espiritual de Golias não diminuía, o domínio espiritual só ia aumentando. O domínio espiritual, o domínio emocional, o domínio psicológico só aumentava, não diminuía. Aleluia! Ele estava convicto da vitória. Irmãos, se no primeiro dia não teve ninguém, no 10º não tinha ninguém, no 30º não tinha ninguém, irmão, ele já estava brincando. Ele já estava brincando com o povo. A Bíblia diz que ele repetia as mesmas palavras todos os dias, 2 vezes no dia. Ele repetia, ele lançava palavras. O que ele estava chamando aquele povo? De que ele estava chamando o povo de Deus? Do que ele estava chamando o exército de Deus? Estava chamando de covardes, estava chamando de medrosos, estava chamando homens que não têm fé, homens que não têm convicção, homens que não sabem o que querem. Por quê? Porque ele já estava no domínio, ele estava dominando desde o primeiro dia. Ele dominou o exército só com palavras. O diabo domina a maioria das pessoas. O diabo domina as pessoas só por meio da palavra. As pessoas recebem aquela mentira do diabo e dizem: é verdade. O diabo chega para a pessoa e diz assim: tu é um fracassado. E a pessoa começa a dizer, e ela começa a olhar para a vida dela, e ela começa a dizer: eu sou um fracassado. E o diabo volta no outro dia e diz assim: tu é um fracassado. E volta no outro dia, e a pessoa não reage e diz assim: tu é um fracassado. E volta no outro dia, se ela está com uma enfermidade, se ela está com um problema, o diabo diz: viu, tu está vendo? Eu estou te dizendo que não tem jeito, tu vai continuar assim. É como a irmã Esteves que estava aqui no seu ensino falando: com dor ou sem dor, eu vou continuar louvando a Deus. Você tem que entender esses mistérios, irmãos. Aleluia. Isto a Bíblia chama isto. O apóstolo Paulo chama essas palavras do inimigo de dardos inflamados, porque eles vão trabalhar na alma da pessoa, eles vão trabalhar no intelecto da pessoa. Aleluia. Porque tem pessoas que se suicidam, porque às vezes a pessoa está bem, ela está bem ali na sua máscara, ela está com uma máscara, está rindo, mas lá por dentro ela está morrendo, lá por dentro ela não acredita mais na vida, lá por dentro ela não tem mais fé, lá por dentro ela está seca. E aí o diabo pega na mãozinha dela e diz assim: só tem um caminho para ti, te mata, te mata. Assim estava Golias. Todos os dias ele vinha e dizia: vocês são derrotados, porque não tem ninguém para me enfrentar. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar quando vier a primeira palavra do diabo.
tu tem que dizer para ele: eu não aceito nenhuma palavra tua, porque é mentiroso. Porque se tu deixar ele falar a primeira, ele vai trazer a segunda. E se tu aceitar a segunda, ele vai trazer a terceira. Se tu aceitar a terceira, ele vai trazer. E daqui a pouquinho formou uma fortaleza na mente da pessoa. E a pessoa está presa em uma mentira que a Bíblia chama de sofisma. Vamos continuar. E ele vem então e diz para os homens, versículo 9: se ele puder pelejar, se ele conseguir vencer, se ele conseguir me ferir, nós vamos ser servos de vocês. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serão nossos servos e nós servireis. Versículo 10. Ele não estava contente, ele continuou falando. Disse mais o filisteu. Irmão, olha a petulância. Hoje, cada dia ele vinha com a mesma frase, e ele só ia fortalecendo aquela ideia. Hoje, ele diz assim: hoje afronto as tropas de Israel. Hoje afronto, ou seja, hoje eu desafio, eu escarneço das tropas de Israel. Hoje eu estou desafiando vocês. Hoje eu desafio as tropas de Israel. Hoje eu te desafio. Aleluia. Dai-me um homem para que nós prejamos. Dai-me um homem para que eu peleje. Irmãos, preste atenção numa coisa. O diabo não gosta de quem se posiciona. O diabo gosta daqueles que ficam na zona de conforto. Porque quando você ou eu ficamos na zona de conforto, nós não incomodamos o diabo. Porque a gente vai orar, ou melhor, nós não vamos orar, nós não vamos jejuar, nós não vamos vir no culto, nós não vamos cultuar. O diabo até deixa a pessoa se tornar um religioso. Vem na igreja, vem, já fiz, já cumpri os meus compromissos, já fui lá. O diabo, por meio da vida de Golias, deixou todo um exército em uma situação que eles não podiam ver, porque ele já tinha vencido aonde? Aprenda uma coisa: a guerra é aqui, ó. Você já ouviu falar das enfermidades ou doenças psicossomáticas? A pessoa não tem doença nenhuma, mas ela sente no corpo os sintomas tudo de uma doença, e é tudo psicológico. Ela não tem nada, fazem exame, reviram ela uma vez, ela não acha nada, porque está tudo aqui, ó. A batalha é aqui, ó. E quando o diabo consegue atingir a mente, ele atinge as emoções das pessoas, e atingindo as emoções, ele vai atingir os pensamentos, e atingindo os pensamentos, atingindo as emoções, ele controla as pessoas, e as pessoas não se dão de conta que estão sendo controladas pelo inimigo. Eu pergunto para vocês: o Golias já tinha ou já não tinha? Tinha ou não tinha controlado o exército todo? Ele chegou a lutar, as pessoas só escutavam a fama dele. Então, esse é ele. Vamos continuar. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se, ou seja, ficaram apavorados, ficaram quebrantados de medo e temeram muito. Era o que o diabo queria. A Bíblia agora continua, fala
agora vai entrar em campo. Irmãos, a Bíblia diz que agora, no versículo 20, o Davi chega lá no acampamento, bem na hora que o exército de Israel de novo está se colocando em formação para a guerra. Versículo 20, a partir do versículo diz assim: e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O que está acontecendo aqui, irmão? Não quero que vocês prestem atenção, é algo para a tua vida espiritual. Eles estão só fazendo um movimento sem poder. Eles estão com medo. Todos os dias faziam a mesma coisa. Todos os dias eles se colocavam em fileira, um do lado do outro, fileira atrás de fileira, e o gigante vinha lá e afrontava eles de novo, e eles não faziam nada, porque não tinha uma posição real. Todos os dias eles faziam aquele tumulto. Agora não vencer, agora eu vou vencer. Até apareceu o gigante. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? Eles estavam com um ânimo dobre. Tu sabe o que é uma pessoa de ânimo dobre? É aquela pessoa que tu chega para dizer, aí tu olha, não, agora vai. Não, agora vai. Esse dia eu falei com um irmão, não, pastor, agora. Eu falei, meu irmão, para com isso. Daqui a uns 6 meses tu fala para mim. Daqui a 6 meses eu quero olhar para ti e tudo que tu me falou aqui eu quero ver fazendo, mas não hoje. Não, hoje não. Hoje tu está até brincando comigo. Daqui a 6 meses eu quero ver o que tu falou hoje, não hoje. Assim está o exército de Israel. Não, porque agora eu vou. Não, eu vou. Fez aquele comício todo. Aí o gigante pegou alguém. Tem alguém para lutar? Tem alguém para lutar? Era só a aparência de soldado. Faziam toda aquela correria de manhã cedo para não ficar feio. Mas lá dentro faltava convicção. Lá dentro não tinha, era só mentir. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Tu sabe qual é o maior mentiroso depois do diabo? O diabo é o mentiroso número 1. Tu sabe qual é o maior mentiroso depois do diabo? É aquele que mente para ele mesmo. O maior mentiroso é aquele que olha para ele no espelho e diz assim, tu está bem? Tu está bem? Esse dia eu fui aconselhar o irmão de outra cidade que está envolvido em droga. Fui lá fazer uma visita. Cheguei lá, fui visitar o irmão. Olhei, cheguei lá, só no cavalo também. Virado só em osso e pele. Olhei para ele e disse, meu irmão, como é que está? Estou bem. Com drogado, como a gente não dá muita conversinha. Meu irmão, tu acha que eu vim de lá de São Borja até aqui para tu me dizer que tu está bem? Mas olha o teu estado miserável. Tu está aí quebrando, tu está na pedra, está na corda, está na maconha, tu está dizendo que está bem. Aí eu falei assim, sabe quem tu é? Tu é um soberbo. Eu não falo soberbo. Ele disse, enlouqueceu comigo. Porque as pessoas não gostam de escutar a verdade. Eu falei, tu é um soberbo, eu acho que eu vim de lá, você mora também, um monte de quilômetros para vir aqui, tu não dizer que tu está bem. Para que tu mandou me chamar, então eu vou me embora, então, que Deus abençoe, tchau para ti. Fui embora. No outro dia, de manhã cedo, ele me mandou mensagem, pastor,
eu quero ajuda. Aí a Flávia quer ajuda. Então, assim, a primeira coisa, deixa de ser soberbo. Segunda coisa, não adianta tu ficar brabinho comigo, que tu não vai ganhar nada. Porque brabinho só vai levar choque. Assim era o povo de Israel. O inimigo vinha afrontar eles, mas eles estavam mentindo para eles que eles estavam bem, e eles não estavam bem. O inimigo vinha e dizia: e aí, tem alguém aí? Mas eles faziam aquela muvuca toda, aquela movimentação toda, até apareceu o gigante. Até apareceu o gigante, eles estavam, parecia um guerreiro, parecia um exército, parecia, até aparecer o diabo, até aparecer o inimigo e dizer assim para eles: não, vocês não estão bem nada, porque não tem ninguém para vir aí lutar. Olha que coisa triste, irmãos, quando a pessoa não entende isso. Vamos lá, versículo 21, versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Lembra? Ele vem subindo, resplandecente, bem cedinho da manhã, a armadura brilhando, a armadura dele está brilhando. Mas agora chegou um lá no campo de batalha, que não estava nem perto das pedras. Chegou um lá que andava com Deus, aleluia. Chegou um lá que conhecia Deus, aleluia, que não se impressionou com o gigante, aleluia. Estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu gigante. E olha o que a Bíblia vai dizer: e falou as mesmas coisas que antes falava. Ele disse o que, irmão? Ele falou a mesma coisa. Ele chegou lá, gritou, chamou as tropas de Israel, disse a mesma coisa: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então seremos vossos servos e nós serviremos. Quando ele falou tudo isso aqui, irmãos, aquele dia deu para ele. A Bíblia diz que Davi escutou. O que tu faz quando tu escuta o inimigo dizendo que vai te destruir? O que tu faz quando o inimigo diz que vai destruir teu casamento, destruir teu esposo, os teus filhos, a tua saúde? O que tu faz? Que vai te tirar a tua saúde, vai te tirar as finanças, que não adianta mudar. O que tu faz quando tu ouve isso? O que tu faz quando tu ouve as afrontas do diabo? Aqui está o segredo. A forma que eu ouço é a forma que eu vou reagir. Como é que tu reage quando tu recebe uma afronta do diabo? Tu fica pobrezinho de mim, o diabo me afrontou. Aí já começa a falar que nem criança: o diabo está me afrontando. Como é que tu reage quando o diabo te diz que vai te destruir? Irmão, a nossa reação não pode ser uma reação de fraco. A nossa reação não pode ser uma reação de florzinha de Jesus. Eu não posso, o diabo me atacou. Irmão, ele vai te atacar sempre. Eu conheci um irmão, conheço um irmão lá de Porto Alegre. Ele se converteu e ele tinha um medo de diabo, não sei agora. Antes, quando eu pastoreava ele tinha medo já. E ele dizia assim para mim: pastor, eu tenho uma filosofia. Eu não mexo com o diabo,
E o diabo não mexe comigo. Filosofia errada. E isso foi, irmãos, um laço para ele, porque a família dele está praticamente destruída. Porque ele acreditou que se ele não mexer com o diabo não mexe com ele. Irmão, eu quero te contar um segredo que tu não sabe. Desde o dia que tu saiu do império das trevas, tu estava lá amarrado de pé e mão, e Jesus foi lá naquele império das trevas, onde eu e tu estávamos, e nos arrancou daquela vida de trevas, e nos trouxe para o reino do seu amor. O diabo prendeu. Eu sempre conto, eu gosto de contar o dia que eu nasci de novo. Eu me lembro que o meu cunhado estava endemoniado. Eu estava em igreja, mas estava assim, sabe, que nem esse pessoal aqui que estava aqui. Ia lá, dava nos glória, aceitei Jesus umas 3, 4, 5 vezes, ia lá na frente, aceitava Jesus e continuava fazendo a mesma coisa. E aí um dia que o meu cunhado se endemoniou, eu contei para vocês, lá em Guarani, eu morava em Porto Alegre. E aí se endemoniou, e o capeta até chegou por ali assim, ó, e disse assim, e me puxou e disse: vem cá que tu é dos meus. Olha, que pavor! Irmão, aquele dia eu me converti na marra. Eu botei a mão na testa dele e falei: eu sou de Jesus. Às vezes o diabo tem que pegar uns ali para se converter. Aí eu dentro do meu pavor, eu sou do diabo, fiquei no pavor. De madrugada foi uma irmã lá, Deus usou ela. Eu nasci de novo na madrugada do dia 29 de novembro de 2013. Naquela madrugada, entre 2 e 3 da manhã, eu nasci de novo. Meu nome foi escrito no livro da vida. E aí de manhã cedo eu já tive uma experiência com Deus. De meio-dia já me levaram para a igreja, numa consagração, num culto de jovens. Já me deram uma Bíblia, eu já li um versículo, já cantei um hino da harpa e voltei para a casa do meu cunhado. Quando eu cheguei lá, o meu cunhado estava endemoniado. E os irmãos falaram assim para mim: agora tu é crente, nós vamos entrar na praça linha para fazer um trabalho de libertação e tu vem conosco. E eu faço o quê? Tu só vai falar uma coisa: queima. E eu cheguei lá, já estava estriquinado, né? Cheguei lá e falei: quer esse demônio, quer esse demônio. E o demônio vocês cantam, o demônio fala. Daqui um pouquinho o demônio me olha e diz assim: aleluia! Ele sabe quem é de Deus. Na noite passada o miserável estava dizendo que era dele. No outro dia eu estava: quem é esse vagabundo? Quem é esse demônio, Senhor? Ele disse: pastor, onde que era meu? Eu não sou mais. Agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Aleluia! O mundo espiritual, ele conhece nós, meus irmãos. E assim estava o povo. Mas a Bíblia diz que quando chegou um homem cheio do Espírito Santo e escutou a afronta que o exército, que o povo de Deus estava sofrendo, a Bíblia diz que ele escutou e quis saber: o que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Quem é esse aí? Quem é esse que está falando? Esse aí é o gigante. Esse aí é o gigante que vem faz 40 dias que ele está nos infernizando. Faz 40 dias, Davi, que ele está nos incomodando. Faz 40 dias que ele está aqui. Nós estamos com medo dele. Sabe o que vão fazer? Não vão fazer nada. Olha o que eles diziam. Versículo 25. Versículo 24. Eu imprimi o capítulo 17 para ficar melhor para ele. Todos os irmãos, olha que vergonha. Todos os israelitas vendo aquele homem, o que eles faziam? Agora, eles estavam ou não estavam mentindo para eles? O que eles iam fazer de manhã cedo lá? Eles não ficavam em fileira lá. Agora nós vamos, vai, até chegar o gigante. Quando chegar o gigante, eu vou, tu vai, eu também. E eles começaram a fazer o quê, irmão?
fugir, porque muitas vezes a opressão é tão grande que dá vontade de fugir, mas tu não pode fugir, porque se tu fugir, a palavra não vai se cumprir na tua vida. A Bíblia diz em Tiago 4:7: submetei-vos a Deus, fugir do diabo. Isso está escrito lá? Não. A Bíblia diz assim: submetei-vos a Deus, resistir a quem? O diabo. E ele tem que fazer o quê? Quem é que tem que fugir? É o diabo, não sou eu, não é você. Mas a Bíblia diz que o segredo é estar submisso a Deus. A Bíblia diz que Davi era submisso a Deus. A Bíblia diz que eles duvidam. Agora sim, versículo 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. O que ele está fazendo, Davi? Ele está todo dia nos afrontando aqui. E aí o Davi, irmãos, no versículo 26, ele diz assim: ó, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que Davi está dizendo aqui? O Davi está dizendo assim: o Deus de Israel não é um Deus morto. Irmão, Davi ele está falando uma verdade espiritual em uma profundeza. Quando ele diz assim, ó, quem é esse incircunciso? Ele está dizendo assim: quem é esse aí? Esse aí não tem aliança com Deus. Ele está dizendo: nós, o exército de Deus, o servo de Deus, temos no nosso corpo a marca do pacto. Ele está dizendo para aqueles homens: vocês são circuncidados. Cada um de vocês, como homens, foram circuncidados ao 8º dia. O nosso Deus é o Deus que tirou nós do Egito. O nosso Deus é o Deus de Abraão. O nosso Deus é o Deus vivo, o Deus de Isaac, que fez Rebeca ter filho. O nosso Deus é o Deus de Jacó. O nosso Deus é o Deus que fez as muralhas de Jericó cair por terra. É o Deus vivo. Como que esse incircunciso pode fazer alguma coisa? Olha o que ele está dizendo. Ele é um incircunciso. Em outras palavras, eu vou repetir: ele não tem aliança com Deus. Por que tem medo dele? Oh, aleluia! Irmão, tu ainda tem aliança com Deus? Tu é um circuncidado? Pastor, não, hoje a Bíblia diz que nós temos que ser circuncidado no Espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó, 2 Coríntios: agora nós temos um Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, Paulo diz: Jesus Cristo é Espírito vivificante. O meu Espírito, o teu Espírito é morada do Espírito Santo. Agora, o tabernáculo de Deus na terra somos nós, aleluia. Nós que temos a promessa, aleluia. Era isso que Davi estava dizendo. A Bíblia diz: eu não aceito isso. É isso que Davi está falando. Eu não aceito esse incircunciso. Quem ele pensa que é? Aleluia. Aleluia. Todo mundo pode dar ouvido para o diabo. A Bíblia diz que nós somos selados com o selo do Espírito para o dia da redenção, aleluia. Tem um selo, o selo do Espírito, tem um selo como de carta. Este selo nos dá direito a entrar no céu no dia do arrebatamento da igreja. É um selo que diz: está selado, é meu filho, é minha filha, tem a marca do sangue, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você quer crer nisso? O Davi disse: mas eu, como que ele vai afrontar o exército do meu Deus que é vivo? Aleluia! Oh, glória! Deus está vivo, meu irmão. Deus não está. Os homens querem dizer que Deus está morto. Pode dar para os ímpios, para mim não, para ti
Deus está vivo. Pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, Deus está vivo. E Ele vai nos dar vitórias aqui. Ele já começou. E Deus já nem começou, Ele está continuando. Ontem já nos deu mais uma revelação. Aleluia, Deus quer nos dar vitória. O inimigo quer nos parar. Não vai, não vai. Olha porque eu não dentro do olhinho dele, dentro do olhinho deve dizer: para de ser força, luta. Não seja força, luta. Pastor, eu não sou força. Será que não? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Não, é assim. Se não Deus não ia nos dar uma palavra por um mês, ó. Um mês dizendo: cria vergonha, toma jeito e te apruma na presença de Deus. Eu também já paguei. Final de semana, eu fui prometido ali no Sabaré. Deus falou comigo. Eu vim já comendo ferro, com a faca daqueles junkies. Vamos de novo. É assim que tem que ser. É quando vai para a presença de Deus. Então, tu pode estar lá, quase desmaiando, quando diz: Senhor, eu quero, me fortalece. Isaías 40. Tu pode estar lá só com o cabo da espada, mas vai para a presença de Deus. Daqui a pouquinho aparece uma espada e tu continua guerreando. Aleluia. Não te. Como eu não tenho amigo, o Davi diz: quem é esse aqui? É o filisteu aqui. Para mim não importa quem ele é. Quem é, pois, esse incircunciso? Aí, irmão, quando aparece um valente, é assim quando aparece na igreja, quando se apresenta para o pastor os valentes, sempre vai ter lição para valente, meu irmão. Não, se apresentar umas valentes aqui para uma Ana, vai dizer: vai para o hospital, tu vai para o presídio, tu vai fazer evangelismo de rua. Você se apresenta para mim, ó, meu irmão. Já vai lá para Santo Tomé, outro já vai para Itaqui, vamos abrir outra congregação ali dentro de São Borja. Mas onde é que estão os valentes? Ninguém. Sabe por quê? Porque valente tem. Tu já viu valente, irmão, sem lutar? Valente, ele está na linha de frente. Homem valente, mulher valente, ele não vai ficar em casa, não. Ele está na linha de frente, ele está com a espada na mão, ele quer conquistar alguma coisa. Valente, não, ele vive da guerra. Por que os Estados Unidos é a nação que é conhecida de vive da guerra? Porque americano ele gosta de guerra. Agora eu te pergunto: tu já viu um crente que saiu lá do império das trevas e ele vai olhar lá para o império das trevas? Está a mãe dele, está o pai, está o filho, o esposo, a esposa. E ele vai dizer: boa coisa, fui salvo, agora é só eu. Não. Ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer incursão lá no Império das Trevas. Ele vai começar a orar, ele vai começar a jejuar, ele vai começar a vir em vigília. Por quê? Porque ele não quer que o pessoal fique lá. Ele quer tirar os amigos dele de lá, quer tirar os filhos, quer tirar as filhas, quer tirar todo mundo que está lá, porque ele sabe que lá é juízo eterno. Ele sabe que lá no Império das Trevas é morte eterna. E o que ele vai fazer? Irmã Raquel, vai lutar, vai pelear, ele vai guerrear. Não, Deus me tirou de lá, eu vou lá também. Eu saí de lá, mas eu vou voltar lá agora para tirar outros. E aí, meu irmão, o que ele está fazendo? Tu tem que lutar, tu tem que ser valente. Aleluia! Aí contaram para o Saul: Senhor, tem um louco aí que diz que vai lutar contra o gigante. Tem um que vai lutar contra o gigante. Se apresentou Davi. E o Davi diz assim, lá no versículo 32: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ou seja, a palavra desfalecer quer dizer ficar prostrado. Não fique ninguém prostrado ali. Eu vou lá. Aí o Saul começou a dizer: mas ele é guerreiro desde a mocidade, ele é desde novinho, é guerreiro. E o Davi começou a dizer: ele pode ser guerreiro, mas eu também sou. Aí o Davi começa a dizer assim: olha, eu já peguei leão pelas barbas. Irmão, tu já viu o que é um leão? Quantos quilos tem um leão?
dos seus 17 anos. Aí vamos dizer que ele fosse um peso normal com 65 quilos, 70 quilos. Ele vai pegar um leão que pesa mais de 200 quilos pela barba. Tu já tentou pegar o teu gatinho pelas barbas? Quem tem gatinho em casa aqui? Eis aí uma oportunidade de pegar em casa. Fale comigo. Depois eu tenho gatinhos para você fazer essa experiência. Tenta pegar o teu gatinho pelas barbas. Tenta pegar o teu cachorro lá pelo bigode. Ele não vai te fazer nada. Agora pensa num leão. Pegar um leão pela barba. A Bíblia diz assim que Davi disse para Saul: olha, eu feri o leão, e quando ele quis fugir, eu saí atrás dele, do urso. Você já viu o tamanho? A unha do urso não é o tamanho do meu dedo. A Bíblia diz que Davi, o urso em pé, irmãos, fica mais ou menos 3 metros de altura. O Davi disse assim: ih, rei, já matei leão, já matei urso. Agora eu pergunto, irmãos, preste atenção numa coisa: alguém no seu normal, ele consegue matar um urso só com as mãos? Como é que Davi conseguiu? Porque certamente veio sobre ele quem? O Espírito Santo veio sobre Davi, e assim como Sansão, que despedaçou o leão com as mãos, o mesmo Espírito veio sobre Davi, o mesmo Espírito veio sobre Davi, e ele despedaçou o leão. O mesmo Espírito veio sobre Davi, e ele despedaçou o urso. E agora ele olha para o rei e diz assim: o mesmo Espírito que me deu vitória com o leão, o mesmo Espírito Santo que me deu vitória contra o urso, o mesmo Espírito Santo continua na minha vida e vai me dar vitória contra este gigante. Está perdendo a glória a Deus. O mesmo Espírito que te deu vitória lá atrás é o mesmo Espírito que continua dando vitória hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o que ele diz no 35: eu livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aleluia. Olha o que ele diz no versículo 36: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu vai ser como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Eu pergunto para os irmãos: em que momento você viu Davi titubear? Em que momento você viu Davi dizer que não podia guerrear? Em que momento você viu Davi falar que não conseguia? Em que momento você viu Davi dizer que estava com medo? Em nenhum momento Davi demonstrou medo. Davi só dizia: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, porque Deus está comigo, Deus está comigo. Eu tenho marcas de batalha, eu tenho experiência com Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui, quem sabe tu tem aí 5, 10, 15, 20, 30 anos de crente. Aleluia, tu tem que ter experiência com Deus, tu tem que ter experiência com Deus, tu não pode recuar. O Davi disse: eu não vou recuar, eu tenho experiência com Deus, eu tenho experiência com Deus, Deus vai me dar vitória, o mesmo Deus que me livrou lá atrás, é o mesmo Deus que vai me livrar hoje, Deus vai me dar a vitória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, versículo 41, aleluia, vamos, vai dar tempo. O filisteu agora Davi sai para lutar com ele. A Bíblia diz que ele vê Davi e despreza. Irmão, você tem que entender uma
desprezo. Sabia disso? Você e eu temos dificuldade quando nós somos desprezados. E o diabo não, ele é campeão em fazer Deus usar as pessoas para nos desprezar, para falar uma palavra, para nos entristecer. Por isso que tu tem que levar todos os teus pensamentos a Cristo. A Bíblia diz, aleluia, que o diabo, na vida de Golias, olhou para Davi e desprezou Davi, porque Davi era ruim, de boa aparência, e ele olhou para Davi, e pense comigo, irmão, como é que, olha a soberba, aquele homem, irmão, ele estava recheado de soberba. Quando ele olha para Davi, a soberba dele aparece de uma forma extraordinária, porque ele está todo paramentado com uma roupa brilhosa. À frente dele está indo o escudeiro dele, e vem Davi como, irmãos? Com roupa de pastor, com arma de pastor. E ele olha para Davi dizendo: mas o que tu está pensando que eu sou? Tu pensa que eu sou cachorro? Aquilo ali enfurece ele de uma maneira. Tu pensa que eu sou cachorro, está ali com pedra e tal? O que Davi está levando ali, irmãos? Se ele está dizendo que Davi, ele falou assim para Davi: tu pensa que eu sou cachorro para vir com pedra e tal? Davi está levando a funda e está levando outra arma. Que outra arma que ele está levando? O cajado que mostrava que ele era pastor. Davi está levando o cajado. Aquilo indigna aquele homem, aquele guerreiro. E diz: tu pensa que eu sou cachorro? Aí ele diz para Davi: hoje, versículo 43, disse ele a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, eles eram politeístas, eles adoravam a Baal, eles adoravam a Dagon, Astarote, por todos estes deuses. Ele amaldiçoou Davi, ele lançou maldições sobre Davi. Deus falou conosco aqui no culto de domingo sobre palavras proferidas de maldição. E muitas vezes as pessoas recebem essas palavras de maldição e, em vez de repreender a mente, o que elas fazem? Entra na alma. E elas começam a acreditar que aquilo é uma verdade. Aí entra as pessoas que têm complexo de inferioridade, são pessoas cheias de complexos, que têm tanta coisa, porque foi jogar uma palavra, e aquela palavra entrou em uma área da vida da pessoa, e ela acreditou em uma mentira, e aquela maldição não era verdade, mas como ela deu crédito, acabou funcionando. Por isso que nós temos que cuidar do que a gente fala. Eu conheci pais que olhavam para os filhos e diziam: mas isso aí não presta, isso aí vai ser isto vai ser aquele outro. E quem é que está lá escutando aquilo ali, irmão? Quem é que está escutando? Aí aquele pai, aquela mãe está dando o quê para aquele? Está dando o quê para o diabo? Uma legalidade. E o diabo vai mais novo, foi o teu pai que falou, foi a tua mãe que falou que tu ia ser, e começa a trabalhar na mente. E ele começa. Deus tem um projeto e o diabo tem um anteprojeto. Deus tem um projeto comigo, Deus tem um projeto com cada um de nós, mas o diabo escreve o anteprojeto, ou seja, para destruir o projeto de Deus. E geralmente, quase sempre, 99,9%, o diabo vai vir por meio de quê? Da palavra.
Leia na Bíblia. Lá no Éden, ele veio conversar com Eva, distorceu a palavra. Lá com Jesus, ele veio fazer com Jesus, distorceu a palavra. Sempre a palavra. Porque a Bíblia diz que na palavra está a vida e a morte. Irmão, nós temos que abençoar as pessoas. Eu te abençoo. Eu te abençoo. A maioria, os mais antigos, que nem eu, assim, já passaram de 50, 53. Como é que você foi criado? Antes de dormir, o que você fazia? Bença, pai. Bença, mãe. Aí o que o pai dizia? Que Deus te abençoe, meu filho. Da onde é que vem isso, irmãos? Essa cultura? Essa cultura vem de Gênesis capítulo 12. Eu te abençoo, meu filho. Olha que coisa linda, irmão. Tu proferir bênção sobre alguém. Eu te abençoo. Irmão, isso era tão forte que quando essa. Eu estou entrando numa seara aqui, mas é Deus que nos ensina o negócio da língua. O Davi, o gigante amaldiçoou. Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz que quando o Isaac abençoou o Jacó, ele deu alguma coisa material para ele? Foi tudo? Tu vai ficar sobre o teu irmão, tu vai ser rico. Tudo foi proferido palavras, mas palavras que foram ligadas aonde? Lá no céu. Quando tu diz para alguém assim, ele te abençoa. Irmão, isso é tão forte que quando o que Jesus mandou fazer pelos inimigos, maldições desgraçados, é isso que Jesus ensinou a orar. O que Jesus mandou fazer pelos inimigos? Tu tem que fazer o que por eles? Vamos lá! Orar, abençoa os inimigos, Senhor, abençoa. Eu não consigo. Veja, imagina meu irmão, tu não vai conseguir falar se o Espírito Santo não te ajudar. O camarada veio aí, entendeu? Nada esse carro pelas costas, falou mal de ti, murmurou de ti, fez fofoca, inventou história, e agora tu vai para a presença de Deus. A tua carne quer que morra. A tua carne quer que. Eu conheci uma irmã, ela amava a filha dela, assim, ela queria que a filha dela desse para Jesus. E ela orava assim: Jesus, olha aqui, mãe, eu não queria ter uma mãe assim. Ela dizia assim: Jesus, quebra as duas pernas da fulana, tira o emprego dela, para que ela volte para ti. Que mãe, não seja uma mãe assim. Imagina, que mãezinha é essa? Mãezinha do campo. Imagina, irmãos. Não, Senhor, Deus. E tem gente que ora assim: não, Deus tem que fazer pela dor. Como foi Deus, não, abençoa. Os gigantes estavam amaldiçoando. O Davi agora vai receber uma revelação. Já vou terminar, segura aí. Vamos lá, vamos para a última parte dessa mensagem. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. O que Davi estava dizendo para ele? Vocês dominam a tecnologia do ferro. Nós não temos ferreiro em Israel, nós não precisamos. Vocês dominam a arte da guerra. Eles tinham que descer até os filisteus para afiar as enxadas, para colocar fio na foice. E o Davi está dizendo assim: vocês dominam toda a arte da guerra. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Olha o que Davi vai dizer para ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Esta palavra Senhor no hebraico é Javé, aquele que existe por si só. Olha o que Davi está dizendo: eu vou contra ti no nome daquele que existe por si só. E olha que coisa interessante.
O outro nome de Deus, Elohim, eu vou contra ti, em nome do Deus que é Criador, que é juiz, que é poderoso. Primeiro, o Davi disse assim: eu vou contra ti, em nome de Javé, o Deus que existe por si só. Agora, eu vou contra ti, no nome de Elohim, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é Criador, o Deus que é juiz, o Deus que pode todas as coisas, e esse Deus é vivo. Olha aqui, aleluia. Hoje mesmo, esse Deus que eu estou servindo vai me entregar a tua, vai te entregar nas minhas mãos. E Davi vai dizer a mesma coisa que Golias dizia para o povo de Deus. O Davi diz assim: eu vou te ferir. Depois que eu te ferir, eu vou tirar a tua cabeça. E eu vou depois, todos os guerreiros de vocês vão ficar tudo morto no arredor de vocês. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu o que Davi disse. O Davi enfiou uma pedra. Irmãos, para te enfiar, furar o crânio aqui, ó. Eu sou até de segurança, eu sei o que eu estou falando. Irmão, o osso mais duro da cabeça é o crânio, sabia? Para te furar o crânio não é do dia para a noite. Se tu der uma martelada na cabeça de alguém, não fura, não faça isso. Agora, uma pedrada, mas aquela não foi uma pedrada só. O que ele tinha ali? Tinha algo. Aquela pedra foi lançada por quem? Pelo Todo-Poderoso. Quando entrou aqui, cravou, fez um buraco no crânio, e a Bíblia diz que o gigante caiu para frente. Quando ele caiu para frente, o Davi foi lá e pegou a espada dele. Agora, você vai entender uma coisa. Olha como a gente precisa de crente valente. Quando o exército viu isso, eles começaram a gritar de alegria. E aí a Bíblia diz que todo o exército, quando viu Davi venceu o gigante, o exército cobrou ânimo. E o que eles fizeram? Aqueles que estavam com medo, eles correram 30 quilômetros até a cidade, lá, até Gate. Vamos para 30 quilômetros, está passando lá a entrada do Rio Campo Santana. Daqui da igreja, dá mais de 30 quilômetros. Eles foram, mas para quem estava com medo, eles saíram agora e foram matando. Agora eu te pergunto, só precisava de um. Só precisava de um para tomar posição. Imagina quando todos nós tomar a posição que Deus quer que eu tome. Irmão, nós vamos influenciar pessoas. Não tem ninguém para ir lá no hospital. Eu vou sozinho. Eu vou sozinho. Não tem ninguém para ir no presídio. Eu vou. Não tem ninguém para eu vou. Daqui a pouquinho, irmão, tu vai ver. Tu não vai ficar sozinho, tu vai influenciar outras pessoas. Outras pessoas vão se levantar junto com você, aleluia, e vão começar a fazer coisas extraordinárias, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está falando conosco, está dizendo isso, aleluia. Nós precisamos de homens, de mulheres que se disponham a ser cheios do Espírito Santo e dizer: Senhor, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, eu não tenho medo da luta, eu não vou recuar, Senhor, eu não vou recuar, eu vou avançar. Tirou a de pé, aleluia. É para nós buscar. Terça-feira nós começamos mais uma campanha. Deus nos deu uma campanha de noite, no culto de doutrina. Deus nos deu mais uma revelação. E nós vamos avançar. Você tem que começar a orar: Senhor, eu quero ser usado nos dons do Espírito, eu quero ser usado, Jesus querido, na profecia, Senhor, a palavra do conhecimento. Senhor, eu quero ser usado, aleluia, eu quero buscar a tua face, Senhor. E Deus